Olá! Bem-vindos a mais uma aula do curso A Base da Matemática. Hoje, nós vamos falar sobre simplificação de frações. Nesta aula, vamos ver a simplificação por partes e de forma única. Vamos lá? Veremos agora como simplificar frações. Você sabe o que é simplificar frações? Simplificar uma fração é escrevê-la na forma mais simples possível. A forma mais simples possível é chamada de fração irredutível. Por que simplificar frações? Muitas vezes, necessitamos realizar a simplificação de frações para facilitar o cálculo em expressões numéricas ou para facilitar a sua interpretação quantitativa, ou seja, para saber a quantidade que essa fração corresponde. Veremos agora como fazer a simplificação de fração. Mas antes disso, eu preciso relatar que existem duas formas de fazer a simplificação de frações: os métodos conhecidos como simplificação por partes e simplificação de forma única. Veremos cada uma delas a seguir. Simplificação por partes. Para simplificar uma fração por partes, devemos dividir o numerador e o denominador pelo divisor comum e repetir esse processo até que não seja mais possível encontrar um divisor entre eles. Com isso, então, veremos agora o algoritmo de uma simplificação por partes. Temos, então, A como numerador e B como denominador. Então, faremos as divisões de A e de B por o mesmo número e vamos repetir esse processo até chegar numa última fração em que não encontramos divisores comuns para C e para D. Então, encontramos C sobre D, uma fração onde não existe um número n que seja divisível tanto pelo numerador, tanto pelo denominador. Essa fração chamamos de fração irredutível. E agora veremos um exemplo. Simplifique a fração 30 sobre 120avos por partes. Primeiro vamos determinar os divisores do numerador e depois vamos escrever os divisores de 120, que é o denominador. Depois disso, vamos evidenciar todos os divisores comuns entre 30 e 120. Bem, destacando então aqui somente os divisores de 30 e de 120, agora podemos fazer a simplificação. Então, começaremos a fazer a divisão do numerador e denominador por 2. Com isso, chegamos à nova fração, 15 sobre 60avos. E agora, veremos qual o número divisor por 30 e 120 pode ser divisível tanto pelo numerador 15 quanto pelo denominador 60. Temos o 3. O 3 pode ser dividido por 15 e pode ser dividido por 60. Por quê? Pelo critério de divisibilidade, temos que a soma de dois algarismos, se resultarem em um número divisível por 3, ele também divide por 3. Então, temos o numerador 15, o algarismo 1, mais o algarismo 5 dá 6, que divide por 3. E no denominador, 6 mais 0, 6, também divide por 3. Então, os dois dividem por 3. Faremos a simplificação de 15 sobre 60avos por 3. Encontramos uma nova fração, 5 sobre 20avos. Com isso, veremos pelo critério de divisibilidade que ela também divide por 5. Por quê? Porque todo número terminado em 5 e 0 são divisíveis por 5. Então, faremos a simplificação por 5. E então, acharemos a fração 1/4, que é uma fração onde não podemos mais dividir numerador e denominador por o mesmo número. Então, chegamos na fração irredutível. Vamos agora falar sobre a simplificação de forma única. Para simplificar uma fração de forma única, devemos dividir o numerador e o denominador pelo máximo divisor comum entre eles. Veremos então o exemplo. Vamos simplificar novamente a fração 30 sobre 120avos, agora utilizando o método de simplificação de forma única. Então, já conhecemos os divisores comuns entre 30 e 120. E agora, vamos fazer a simplificação de uma única forma. Vamos então selecionar o máximo divisor comum entre eles, que é o 30. E então faremos a simplificação e encontramos diretamente o mesmo resultado que encontramos no método anterior, 1/4. E então a fração é irredutível. E agora, vamos pôr em prática o que estudamos fazendo o exercício. Número 1.
Simplifique 315 sobre 210 avos por partes. Por ser uma fração com valores altos, seria muito longo o processo de encontrar todos os divisores comuns do numerador e do denominador para fazer as divisões. Então, o que faremos é simplificar por números que, independente da ordem, dividam os dois. Podemos observar que o denominador 210 divide por 2 porque é um número par, mas quando olhamos para o numerador, vemos que 315 não é um número par e não divide por 2, então não podemos fazer simplificação com 2. Veremos então o número 3. Qual é o critério de divisibilidade por 3? Vamos somar os algarismos e verificar se são divisíveis por 3. No numerador, 3 mais 1 mais 5 dá 9. 9 é divisível por 3. E no denominador, 2 mais 1 mais 0 dá 3. Também divisível por 3. Então, podemos fazer a simplificação por 3. E então, encontramos uma nova fração, 105 sobre 70 avos. Então, vamos continuar a simplificação. E agora, como podemos ver, 105 termina com 5 e 70 termina com 0. E voltamos então para o critério de divisibilidade por 5. Todo número terminado em 5 e 0 são divisíveis por 5. Então, podemos sim fazer a simplificação por 5. E então, encontramos uma nova fração, 21 sobre 14 avos. Com isso, vemos que 21 e 14 são múltiplos de 7. Se são múltiplos de 7, também são divisíveis por 7. E agora encontramos a fração 3 sobre 2. Vemos que não existe nenhum numerador que eu divida por 3 e também divida por 2. Com isso, não temos mais como simplificar essa fração. Então, dizemos que essa fração é uma fração irredutível. Vamos ao segundo exercício. Simplifique 50 sobre 100 avos de forma única. Como vimos no decorrer da aula, sabemos que a simplificação de forma única é feita com o máximo divisor comum entre o numerador e o denominador. Com isso, na fração 50 sobre 100 avos, vemos que o numerador 50 é um múltiplo do denominador 100. E o máximo divisor entre eles só pode ser o 50, porque 50 é o maior número que pode ser dividido por ele mesmo. Então, vamos fazer a simplificação com o máximo divisor comum, que é o 50. Com isso, encontramos a fração 1 sobre 2, uma fração irredutível. Então, ela é o nosso resultado. Bom, pessoal, nesta aula, nós vimos o conteúdo de simplificação de frações. Vemos o que ela é, como fazer, conhecemos os seus métodos por partes e de forma única e realizamos alguns exercícios. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Por enquanto é só. Bons estudos e até a próxima aula!